Meu nome é Joilson Sacramento Vitório, sou de Salvador, Bahia. Minha profissão é obreiro bíblico, tenho 47 anos. Minha família humilde ali de Salvador, mãe com 7 filhos, trabalhadeira, se esforçou muito para criar 7 filhos, com muito trabalho. Minha mãe não tinha escolaridade. E aí você já imagina que não foi fácil para ela criar 7 filhos. Meu pai, depois de uma certa idade, os filhos já criados, ele se viciou no álcool. Se viciou no álcool de forma que isso trouxe um transtorno para a nossa família, desestabilizou a família. De forma que os filhos já não queriam mais a presença dele dentro de casa. Porque ele chegava alcoolizado e aí queria espancar minha mãe, né? Fazer aquilo que o álcool induzia, de forma que no futuro eles tiveram que se separar. Minha infância eu diria que foi uma infância normal, porque a gente, 5 homens no caso, eram 2 meninas e 5 homens. Então a gente brincava entre si, empinava a raia, jogava bola. Então eu não digo que eu aprontei muito, porque embora todas as coisas de criança eu gostava de estudar, eu passava tempo lendo, já me dedicava a ler. No colégio eu conheci um amigo, um grupo de amigos, que eles tinham o livro de São Cipriano. E isso marcou a minha juventude, porque lá no colégio a gente fazia reuniões no qual o livro pedia que fizesse. Então a gente fazia uma roda e ali é tipo uma oração, meditação, alguma coisa assim, alguma coisa desse tipo. E uma certa vez o meu amigo, eu vi ele chamando lá no meu portão, e chamou pelo meu nome e eu saí para atendê-lo. Quando eu chego no portão ele não estava. Quando foi no dia seguinte que teve aula, eu cheguei no colégio e ele me falou que havia tentado fazer contato comigo com a mente. E isso chamou minha atenção assim para a seriedade daquele livro, né? E isso marcou a minha infância no colégio. O Evangelho entrou na minha vida através de uma moça. Quando eu tinha 18 a 20 anos, eu conheci uma moça e essa moça ela me falou sobre o 4º mandamento. Só que eu não sabia que esse 4º mandamento estava nos 10 mandamentos. Quando eu era criança, quando eu falei que eu gostava de ler bastante, então eu já tinha curiosidade de saber os 10 mandamentos. Então eu comecei a decorar os 10 mandamentos e esses 10 mandamentos, como a gente é criança, a gente começa a ler os textos mais curtos, as frases mais curtas. Então eu li os 10 mandamentos, quando chegava naquele que tinha um monte de letras, eu pulava. Então ela me falou que o sábado fazia parte dos 10 mandamentos. Aí eu disse a ela, não, os 10 mandamentos não, que eu conheço os 10 mandamentos. Quando ela pegou a Bíblia que me mostrou, então eu vi que o 4º mandamento era exatamente aquele que eu pulava quando eu era criança, porque tinha muitas letras. E aí eu aceitei que os 10 mandamentos era para se guardar. 10 anos sem Cristo. Depois que eu gozei da experiência do poder de Deus, do amor e os cuidados de Deus, uma experiência sobrenatural, que Deus revelou seu amor de várias formas na minha vida. Isso já é uma outra história, outra experiência. Mesmo assim, eu fui provado, passei por uma prova muito grande e caí e me afastei de Cristo. Nessa queda é a pior história que eu tenho do meu testemunho, porque eu conheci um lado da vida que eu nunca havia conhecido. Porque, como eu falei, a minha infância foi tranquila, foi normal, não teve nada de sobrenatural. Mas quando eu me afastei, eu andei por caminhos tortuosos. Eu perdi totalmente a alegria de viver depois que eu me desliguei de Cristo. E
por conta dessa tristeza, essa angústia, essa depressão, a gente agora começa a preencher com outras coisas. Mas Deus é amor e eu retornei. Então aconteceu que eu falei que eu sou quarteteiro. Eu passei um dia na porta de uma igreja e estava cantando um quarteto. E eu disse, opa, se é quarteto eu gosto. Eu vou descer para ver o quarteto. Parei e entrei para ver o quarteto. Quando eu cheguei lá, era um quarteto que eu havia iniciado antes de me afastar de Cristo. E nesse dia esse quarteto estava lá cantando. Foi quando eles cantaram uma música que contava exatamente a minha história. Quanto tempo já faz que o chamado divinal tem chegado ao vil pecador. Se estás oprimido, vem a mim sem tardar, pois eu te amo, conforto te darei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.